Ouviram? Agora a chamada está sendo gravada. Então, dia 4 de janeiro de 2024, é muito bom estarmos aqui todos e todas juntos para a gente conversar sobre as atividades da disciplina 2, do módulo 1, e esclarecer dúvidas, vocês também contarem como está sendo realizada essas atividades, como foi os feedbacks que vocês tiveram aqui da Sabrina, da Thalissa e do Igor, o quanto também isso contribuiu nesse avanço de escrita de vocês. Então, esse é o nosso propósito de hoje. Eu estava comentando sobre as datas, né? Nós temos dia 14 do 1, a última data do último trabalho, né? Da disciplina 2. Deixa eu tirar o áudio. Ah, não, aqui eu não posso tirar o áudio. E dia 22, deixa eu aceitar aqui, pessoal. E dia 22 do 1, né, o último dia para vocês postarem ainda alguma atividade pendente, seja da disciplina 1 ou da disciplina 2. Aí sim, aí nós vamos fechar essas atividades, né, dessas duas disciplinas. Até porque depois a gente vai ter um encontro em fevereiro, que nós vamos combinar a data aqui, vamos avisá-los com antecedência, aí sim com a maioria dos professores, porque a gente tem muitos que ainda estão em férias, e as nossas aulas iniciam em março, tá bem? Bom, então a gente quer ouvi-los, né? Eu acho que também a Sabrina, a Thalissa e o Igor podem nos relatar como tem sido, né, essa primeira parte, assim, do curso, da realização das atividades, como tem sido esses retornos também do feedback, né, que a gente, em alguns momentos, até conversamos com alguns cursistas que estavam com dúvidas e a gente procurou atendê-los, né, então temos sempre esse contato, assim, essa comunicação, ou lá pelo AVA, e alguns que entram ali conosco, né, de forma também pelo WhatsApp, e a gente está procurando atendê-los e nunca ficar com dúvidas, né? Nós estamos aqui para trabalharmos juntos, né? Então, alguém quer iniciar a sua fala? A professora Maria, a professora Ana Laura, que são as professoras responsáveis pela próxima disciplina também, né? Podem já trazer um pouquinho do que será a disciplina. É uma conversa, né? Essa é a nossa proposta de hoje. Então, boa noite a todos, um bom início de ano a vocês, já, não é, Ana Laura, que a Denise nos deu essa chance, que nós vamos conversar, porque conversadeiras é conosco mesmo, né? Mas antes de nós pensarmos na disciplina que vem, e até para pensarmos nela, nós precisamos, de alguma forma, saber das dificuldades e do processo todo nesse módulo 1, não é? Em que nós fomos professoras, a Ana, a Laura e eu, da primeira disciplina, não é? Então, acho que mais do que anunciar a primeira disciplina do módulo 2, é nós conversarmos mesmo sobre as dificuldades nessas duas disciplinas que vocês tiveram, não é? A primeira que esteve sob nossa responsabilidade foi mais no sentido de vocês mesmos fazerem um exercício de escrita, trazendo as histórias de vocês enquanto professores, não é? Esse foi o objetivo da própria disciplina, não é? E mostrar para vocês a ideia que vai acompanhar todo o curso, até a produção do TCC, que é a ideia da reescrita, não é? Da recursividade. Vocês escreveram lá um parágrafo e certamente os tutores incentivaram vocês a escrever mais nessa disciplina, não é? Porque essa é a ideia mesmo, né? A gente não, como seres humanos, escrever sempre foi difícil, não é? E muitas vezes nós acreditamos que as palavras já disseram tudo, mas sempre é possível dizer mais sobre as mesmas coisas se a gente for pensar sobre isso. Agora mesmo, antes da reunião, eu estava lendo um livro que foi escrito pelo Faraday, não é? A História de uma Vela,
E o Faraday, que é um dos maiores cientistas do século passado, ele fazia, na época do Natal, ele fazia conferências para estudantes, não é? Em que ele explicava a vela, a combustão, a história da vela e a combustão. E ele fez isso em 10 sessões durante 40 anos. E é interessante, porque ao ler o livro, ele descreve tantos detalhes. Eu sou estudiosa da vela, eu gosto muito do experimento da vela em química, né? E ele consegue descrever tantos detalhes de uma vela que eu fiquei impressionada. Então, esse foi o objetivo, não é, da nossa disciplina 1, não é, Ana? Que é exatamente vocês trazerem a história de vocês, não é? Que às vezes vocês pensam que não tem importância nenhuma em dizer, e é o contrário, é vocês se reconhecerem e também, como docentes, e também escreverem mais sobre a docência. Né? Já estivemos aqui, acho, juntos, a Carla contou um belíssimo relato de uma cursista do ano passado, né, do outro C10, falando sobre isso, os detalhes da própria vida que mostram a própria história do ensino de ciências no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu queria complementar mais rapidamente, né? A Maria trouxe a disciplina, a primeira disciplina que trabalhamos juntas, né? E a terceira disciplina, ela chama-se Perguntar e Propor, porque vocês, na segunda disciplina, vocês fizeram os experimentos e fizeram a questão problema. Então, como agora, nós vamos aprofundar isso, só que nós precisamos saber de vocês, é isso que a Maria acentuou, o que vocês entendem pela questão problema, como está, porque vocês vão perceber que é uma ligada à outra, né? É uma ligada à outra, sempre tem uma relação de uma disciplina, é que a minha gata entrou aqui, eu perco uma disciplina ligada à outra. Então, se vem carregando lá desde a primeira disciplina as dúvidas, o que vai acontecer? Vai ter cada vez mais dificuldade. Então, nós precisamos, é necessário ouvir vocês. É isso que queremos. Então, está aberto, possam se expressar ou pelo microfone ou pelo chat, mas a gente precisa disso porque o curso é para vocês, né? E com vocês, a gente cursa junto também, coisa boa. Maria. Alguém quer começar a sua fala? Contar para nós como foi a realização dessas atividades? Igor, Sabrina e a Thalissa, como foi também, né, esse incentivo a voltar à escrita anterior e ampliar a escrita, né? Toda a escrita, a professora Maria do Carmo sempre nos coloca isso dentro do C10, né? Toda a escrita ela é recursiva, né? A gente retoma e amplia a partir das nossas conversas, a partir das nossas conversas aqui no grupo, às vezes a nossa conversa, que é o feedback de vocês, né, dos tutores, ou a conversa ainda com a professora, ou com a coordenação. Então, toda a escrita é um retorno à escrita anterior, e sempre pensando na ampliação, né? Eu vou falar um pouquinho rapidinho. Então, boa noite, né? Feliz 2024 para todos nós. Que a gente possa, ao longo desse ano, né, desenvolver ainda mais aprendizagens juntos, trabalhando juntos. Eu acho que, como a professora Maria do Carmo, como a professora Ana Laura falou, né? Os cursistas e nós cursando junto também, né? Porque são aprendizagens que a gente vai desenvolvendo, por mais que a gente, no meu caso, né, eu seja tutor, a gente também vai desenvolvendo essas aprendizagens ao longo dos módulos e das disciplinas com os colegas tutores, com os professores e com vocês, né, que também são os nossos colegas professores. Então, eu acho que o polo de Novo Hamburgo e São José do Norte
acho que acredito que seja de forma geral, assim, mas, claro, vou falar por esses dois em específico, né? Eu acho que a gente está conseguindo, né, agora, ao longo desses primeiros 3 meses aí, né, ampliar um pouco mais a nossa comunicação, né, vamos dizer assim. Os feedbacks, eles ainda... eu tento desenvolver ao máximo a escrita ali no feedback para deixar ao máximo explicado, descritivo, aquilo que, né, eu entendo que poderia ser ampliado dentro daquilo que os colegas estão escrevendo, né? Então, a ideia é que sempre, e eu sempre deixo também nas mensagens, né, que eles podem, a todo momento, entrar em contato, né, perguntar sobre qualquer dúvida, inclusive com relação ao feedback, né, que entrem em contato, que isso é o processo de a gente poder desenvolver junto aquilo que está sendo proposto, né. Eu acho que agora, ao final desses 3 meses, na verdade, a gente está conseguindo um pouquinho mais de contato, vamos dizer assim, até porque a gente também entende, né, que foi um momento de final de ano, onde todos nós, em sala de aula, se torna um pouco mais difícil, né, de fazer esse processo de mais contato, assim, com a plataforma, mas eu acho que foi um processo interessante. Eu acho que acho que foi também um movimento de muita imersão, né? Então a gente estava tomando mais, se tornando mais alfabetizado com a plataforma, com o próprio curso, né? Isso também demanda um pouco mais de tempo, mas eu acho que a gente está conseguindo, então, ampliar um pouco essa comunicação, né? E, como eu sempre falo, fico sempre à disposição, né, para qualquer dúvida, para as mensagens, para esse processo, e a gente acha que tem conseguido dar conta, assim, de ampliar, né? Porque eu acho que essa ideia da professora Ana Laura e da professora Maria do Carmo, da recursividade, eu acho que isso tem acontecido nos dois polos, né? Os colegas estão escrevendo bastante, estão produzindo, assim, né, mais, vamos dizer assim, mais textos, né, ampliando, descrevendo mais, construindo mais, e isso é bem importante, assim, para nós, né? E, então, a gente está conseguindo, nesse processo, ter mais, vamos dizer assim, recursividade. Eles estão conseguindo olhar mais esse processo das suas próprias escritas, né? Isso é bem interessante. Acho que é por aí. Obrigada, Igor, obrigada. Alguém mais quer fazer uma colocação? Eu vi que ali a Sabrina respondeu a Carla, né? Então, Carla, como a Sabrina, né, colocou ali no chat, vocês têm até dia 22, né, para botar. Se tem alguma atividade ainda, dá tempo. Se tiver alguma dúvida, né, entre em contato. E nós estamos aqui para trabalhar com vocês, né? Boa colocação da Ana, né, Ana Laura. O curso é feito com vocês também, né? Alguém quer fazer? Ana? Não sei que a Ana tinha levantado a mão. Ana, Isto. Eu ia levantar, é que eu tenho que desviar aqui, ó. Ia dizer assim, a Carla diz assim, eu não tenho dúvida, né? Mas, Carla, assim, me diz uma coisa, como foi fazer a questão problema para a experimentação? Onde está a Carla aqui embaixo? Conseguiram? Boa ideia, Ana. Quem pode colocar aqui a sua questão problema para a gente pensar, ou que dificuldades teriam, ou tiveram, ou não tiveram, ou quantas tiveram, não é? Acho que é uma boa ideia, Ana, para que a gente
como é que tu gosta tanto de destrave a língua, né? Aqueles teus exercícios de destravar a língua. Aqui vamos destravar a fala. Carla, por exemplo, como a gente está esperando, fica aquele silêncio, e você foi a primeira a perguntar, sabe como é? A professora já encontra um vidrinho, já vai olhando para esse vidro, né? Está iluminando. Qual o experimento que você escolheu? Eu escolhi... Boa noite. Boa noite. Eu escolhi o experimento do que é vida, justamente pela questão ali do DNA, né, eu escolhi, as atividades que eu escolhi, até escrevi no texto, foram com base nas dificuldades que eu percebo nos alunos. Então, tudo que vai muito para o abstrato, assim, eles têm mais dificuldade. Então, a extração do DNA ali, do moranguinho, que foi que eu escolhi fazer, é uma atividade que eles gostam, porque é tudo novo, né? Mexe ali, eu tenho bastão de vidro, eu tenho todos esses equipamentos que daí já tornam o ambiente também mais de laboratório, e para eles isso é bem importante. E o outro que eu escolhi foi a questão do universo agora eu não lembro qual é o nome da atividade, o nomezinho, mas é sobre a rotação, né? O movimento de rotação dos dias e das noites. Tá. E qual foi sua questão, problema, Carla? Eu e a Maria e a Denise e todos os tutores, o tutor e as tutoras, somos muito curiosos. A Águida também, ela chegou aí porque ela está muito curiosa para saber qual que é a sua questão, problema. Pois é, aí ali eu estava falando justamente disso, né? Eu me atrasei para fazer essa última atividade, eu me atrasei em função que eu era professora que tinha que organizar a formatura, então eu me atrapalhei ali no final. Mas o que eu quero fazer com essas duas atividades é trabalhar o que é vida, e aí a questão, o problema que eu iria trazer é possível enxergar o DNA, já que ele está dentro da célula, né? Aí eu ia começar essa investigação com os alunos. E é possível, Carla? Tá, Maria, vai, que senão eu fico na... A ideia, não é que eu estou querendo saber, não é, desculpem, mas é onde que a Carla é prof, não é? Porque ela teve que organizar a formatura. Ai, sim. Eu fiquei aqui com, de certa forma, uma vontade, não é? Mas estávamos, antes de começar a reunião, falando com a Denise, não é? Porque nós temos uma reunião marcada para alguns dias depois daqui, era para onde eu pretendia ter entrado no ambiente e não pude. Então, fiquei pensando assim, Carla, tu é professora de que série e aonde? Eu trabalho com educação de jovens e adultos. Então, eu trabalho com ensino fundamental de jovens e adultos, e quando eles fazem a última totalidade, né, que é a totalidade 6, a gente faz essa formatura para eles, porque muitos né, não vão seguir ali o ensino médio, então para eles é bem marcante esse momento, e a gente sempre organiza todos os semestres. Que bacana, parabéns, Carla. E aonde é? De que polo tu és? Eu sou do Polo Canguçu, mas eu sou de Estância Velha. É bem longe. Mas foi onde eu consegui me inscrever. Tá bom, Carla. Tá bem, tá ótimo. Tá muito bom, que legal. Que bom. Que bom. Antes da Ana Laura, depois, a ideia toda também, não é? E que acho que discutimos aqui nas outras reuniões, não é, Sabrina, Igor e Denise, e a Águida também está aí, não é? É que, nesse momento, as questões problema, elas eram de vocês, não é? Porque os alunos não estavam participando. Foi isso mesmo? Era isso, não é, gente? Sim, era isso. Desmemoriada. Eu sou desmemoriada.
As atividades eram os professores, né, que realizaram, aquelas que tinham experimentação, né, escolhiam a atividade investigativa, Exato. faziam a experimentação, relatavam como foi todo esse processo de escolha, Claro. quais foram as percepções no momento que também fizeram a experimentação, e também escrever 2 questões, problema para cada atividade investigativa, né? Isso era nas atividades. A última atividade que modificou um pouco, que a última atividade, além de trazer a atividade investigativa escolhida, né, das 4, as 2 que realizaram a experimentação, vocês já têm que, na última atividade, escrever 2 questões, problemas, né, para as 2 atividades investigativas, uma questão para cada atividade investigativa, que não foi feita a experimentação. Então, tem um acréscimo ali, mas de trazer também questão-problema. O que vocês entendem de questão-problema? Vou chamar outro, eu estou bem diretiva pinochiana. Marta Rios, o que é questão-problema para você, Marta? Boa noite, profs, tudo bem? Boa noite. Bom, assim, eu tive algumas dificuldades, né, na hora da escrita. Eu tenho essa dificuldade porque eu não atuo em sala de aula. Eu gostaria muito, né, passei num concurso, eu sou formada para dar aula do 1º ao 5º ano, mas ainda não atuo. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de fazer as atividades investigativas, porque eu não tenho como colocá-las em práticas, ou até saber o que o aluno vai me perguntar. Então, eu fiz as atividades investigativas como se eu fosse uma aluna minha, né? O que ela iria me perguntar, né, a respeito daquela atividade. Então, tive algumas dificuldades, a professora Thalissa... Ai, estava dando barulho. Tive algumas dificuldades, a professora Thalissa me orientou, acredito que daí ficou melhor, mas eu acho que é uma questão-problema, assim, é o porquê, né, dos alunos em relação àquele experimento. Eu acredito que seja isso. Que eu tentei relacionar todas elas, né, as que eu não escolhi de primeiro momento, e agora com essa nova atividade, que são as que nós não escolhemos, né, então estou tentando relacionar elas com as primeiras, né, que eu escolhi sobre o lixo, depois escolhi sobre o motor elétrico, então entra as vantagens e desvantagens das energias, né. E aí, claro, coloquei as questões problemas, né, vantagens e desvantagens da energia, né, como é que as pessoas sobreviviam antes sem energia, né? Essa é uma boa questão. Né, sobre o lixo, né, por que as cidades enfrentam tantos problemas com o lixo ainda, né, tem reciclagem nas cidades, Como funciona a reciclagem, como né? funciona a reciclagem. A escola que eu trabalho tem coleta seletiva 1 vez por semana, e aí eu fui conversar com os meninos que fazem a reciclagem. Eu moro em Viamão, né, e aí eu perguntei para eles onde é que fica o transbordo, aí eu fui descobrir uma nova palavra, eu não sabia que era transbordo, o nome do lugar onde vai o lixo, e a coleta seletiva, para onde vai. Ele disse que tem 3 lugares em Viamão que fazem essa coleta seletiva, onde as pessoas trabalham lá para fazer toda essa seletividade. E aí, quando eu fui, agora, quando essas próximas atividades, né, que é para o dia 14, né, que é os que eu não escolhi, ontem eu já comecei a sentar para conversar com essas atividades. Então, eu escolhi a parte do sol, né, da importância do sol. Então, entra outra atividade, né, como é que as pessoas
sabiam os horários, né? Tinha o relógio do sol, então entra uma questão problema. Como era antigamente sem relógio, sem luz, né? Sem relógio digital? Como é que as pessoas sobreviviam? Como é que elas sabiam os horários, né? Então, vai ter a montagem do relógio do sol, né? Vou ter que fazer em casa para poder ter uma questão problema. Mas também tem a parte da vida, né? Essa é a parte do universo. Então, do eixo temático vida, tem a parte da pigmentação. E aí, eu tive que ir atrás de vídeos que falasse sobre fotossíntese, que eu não me lembrava mais como é que eu ia explicar para um aluno sobre fotossíntese, clorofila, como é que a planta faz essa transferência, né, de gás carbônico, fotossíntese para virar oxigênio. Nossa, como é que eu vou explicar isso para o aluno? Então, tive que ir atrás. Eu tenho eu gosto muito da parte de ciências, mas eu tenho uma certa dificuldade, assim, para... Como é que eu vou explicar isso para o aluno? Né, para uma criança do 1º ao 5º, ou do 6º ao 9º, né? Eu acho que a criança tem que entender, não é só eu entender, a criança também precisa, né? Então, é isso, prof. Maria do Carmo levantou a mão. Eu queria destacar na fala da Marta, inclusive na primeira aí, não é? Quando ela diz assim, eu até aprendi uma palavra, não é? Qual é a palavra? Transbordo. Transbordo, né? A questão problema, ela tem essa ideia, não é? É a gente fazer uma questão, nesse caso, primeiro, que não era com os alunos ainda, embora a gente, enquanto professor, é quase que inseparável essa relação, né? Porque a gente está sempre pensando, tá bem, eu estou aqui, mas como é que eu faço com eles depois, né? Afinal de contas, o que eu não sei, não é? E acho que a Marta mostrou todo o conjunto de coisas que ela buscou, não é? Conversou com os rapazes da coleta seletiva, não é? E aí teve onde que faz essa colocação do lixo. Então, esse movimento, não é, que a Marta fez, ele, de certa forma, ele revela o ensino por investigação, não é? Que é essa ideia, assim, embora a questão problema, a Marta tenha dirigido pensando nos alunos, né? Essa questão que ela vai fazer com os alunos, mas as duas ela teve esse movimento, não é? Que é, afinal de contas, como ensinar fotossíntese, não é? Porque a Marta não lembrava, ou a formação, se eu tivesse que fazer e ensinar o que é vida, eu teria que pensar também nisso, né? Porque não faz parte da minha formação ter aprendido sobre fotossíntese. E, da mesma forma, a história do lixo, não é? Então, essas questões problema, elas têm a ver antes com vocês. O que é que vocês perguntariam e que não sabem, não é? Sobre a aí que está aí, não é? Então, acho que a Marta dá uma pista disso, né? Que é aquilo que eu não sei, que eu vou precisar saber, é o que é a questão problema e que depois vai ser para os alunos, né? O que eles não sabem, né? Como é que a gente pode fazer uma questão que não seja aquela que eu sei e que, obviamente, eles não têm esse conhecimento das ciências, mas não fazer esse ensino tradicional, que é eu sei, e usando o exemplo da Marta, eu sei o que é fotossíntese e eles vão repetir isso que é o que eu ensinei. Né? Então, o ensino por investigação, essa ideia da questão problema, e a Ana Laura reforça isso bem, tem que ser bastante discutida entre nós, para que nós tenhamos um consenso disso no ensino por investigação. Não é? Ela é essa busca por algo que eu não sei. Não é? Então, a questão problema da Marta, não sei qual foi, Marta, da primeira aí, tu elaborou ela de forma escrita? Sim, foi sobre o lixo e depois foi sobre o motor elétrico. Esses foram os primeiros, né? Não, aí dessa próxima agora? Não, pode ser a do lixo. Qual foi a questão? Sim, ela é sobre o lixo, mas qual é a questão?
por que que o lixo ainda é um problema nas cidades, né? Apesar de toda a coleta seletiva, por que que ainda tem esses problemas nas cidades, né? Aham. E tu pensou nesse problema para ti ou para os alunos? Eu acho que o geral, né? Para mim e para eles, né? Porque Eu acho que essa é importante ressaltar, né? Que ela tem que ser uma questão problema para todos, não é? Porque assim, ó, a questão do lixo é um problema em todo o mundo, não é só aqui. Claro que ele é um problema muito amplo, né? Eu fui pesquisar como é que era o lixo lá na Alemanha, como é que era o lixo na Índia, como é que é o lixo, né, em algumas partes aqui do Brasil. Ele é um problema muito amplo, mas vamos pegar só da minha cidade, então, né? Porque eu comecei a colocar muita coisa dentro do trabalho e a professora está ali, seu trabalho está muito grande, começa a pegar uma questão, problema só, né? Pega uma coisa só, eu coloquei muitas questões, assim, tem que ser uma ou duas. Eu acho que eu botei 4, 5, botei uma montoeira de coisa ali, ela disse, não, reduz um pouquinho, né? Então, eu botei uma questão geral, assim, por que que o lixo ainda é uma questão, problema, né? Por que que as pessoas ainda jogam muito lixo? Mas aí abre precedente para outros problemas também, né? As pessoas que moram na beira dos rios, né? Por que que elas jogam tanto lixo nos rios? Ou é por causa de uma enchente, o rio acaba levando tudo também, né? Tem tudo isso também. Ana, perdão, eu te interrompi e... Não, eu ia perguntar em cima da Marta. Marta, você não sabia as respostas, você foi buscar. Eu fui. Tanto é que eu conversei com outras pessoas que não são daqui de Viamão, que trabalham com essas limpezas, né? Então, da mesma forma, você pode, dentro da sala de aula, buscar com seus alunos essas respostas. Por isso que a questão problema não precisa ser eu saber necessariamente a resposta. melhor não saber a resposta. É melhor, né? O ideal é não saber. E depois ir buscar essa resposta, junto com os alunos, e mais importante ainda, porque é uma via de mão dupla. A nossa sala de aula tem que ser um espaço de aprendizagem dos professores, das professoras e dos e das estudantes. Era isso. Obrigada. Mais alguém coloca a sua questão problema? E pensando, né, Marta, no que tu falaste, assim, que tu tinha várias questões, né? Várias perguntas, vamos dizer assim. Essas perguntas podem também, como a Thalissa te falou, podem até estar no teu trabalho, mas a orientação é que tenha a questão problema, né? Que é como as professoras também estão colocando aqui, né? Que não necessariamente a gente tem a resposta, né? A resposta é o que? A resposta, e não uma única resposta, é o que se está procurando, né? Para essa questão problema. Tá? A gente não sabe o que pode ser encontrar. Eu lembro também que tu fez contato até com pessoas de outra região do Brasil, né? No caso daqui da praia, né? Agora tu falaste, eu comecei a lembrar, né? E nessa última questão, nessa última atividade da disciplina 2, vocês, então, eu vou retomar, né? São uma questão, problema para cada aí que não foi aplicada, que vocês não precisavam fazer experimentação, né? Mas tiveram a leitura do material. E depois, na continuação, ainda em relação à atividade anterior. Né? Isso eu acho que está claro, né? Tá bem, não, fiquei com dúvida assim na fala. Eu vou botar aqui no chat isso que tu está falando, que é o que está escrito no ambiente, que é isso aqui, ó. Vê se apareceu, ó. É o texto, não é? Exatamente falar sobre o que foi os desafios, as potencialidades, as novas aprendizagens, não é? E as reflexões sobre essas duas AIs, não é? Se elas estão adaptadas mesmo, né? Porque a nossa experiência diz que algumas são fora do contexto, não é, da nossa realidade, né?
E depois disso, você deve fazer uma reflexão sobre a identificação das questões, problemas nas AIs, não é? Alguns dessas que vocês não fizeram. Acho que é isso, né, Denise? Isso, as duas questões, problemas das AIs que não foram feitos a realização, né, da experimentação. Eu não sei se eu copiei tudo, acho que não. Copiei? Não, acho que só lá na parte de cima, né, que tinha que era escrita das duas AIs, não era? Das duas questões, problemas. Revisitem as duas AIs das quais vocês não realizaram os experimentos. A primeira é Escrevam uma questão problema para cada uma delas. isso, essa é a primeira parte. Uhum. Seria interessante colocar mais, porque a gente aprende muito com o outro. Na verdade, a gente só aprende com o outro, né? Pode ser até o livro, a internet é outro. Mas, assim, seria interessante, por exemplo, a Kênia coloca uma dificuldade que ela tem. Não estou te chamando, tá, Kênia? Eu já fiz isso antes. Mas qual a dificuldade que vocês estão tendo? Seria interessante a gente poder ter acesso a isso, a essa informação que vocês possam nos dar. Se é que tem, não é? Se é que tem. Exato, a Carla disse que não estava tendo dificuldade alguma até o momento. Não é? Tem um som, assim, parece uma bolha. Talvez seja o meu, será que tá? Deixa eu ver se eu fechar o microfone. Talvez seja. Agora melhorou. Parecia que estava borbulhando. Exato, uma bolha. Exato. Gente, é importante. E ali, o que a Kênia fala, desculpa, mas eu te cortei, eu até retomei, peraí. É que ela diz que não tem a experiência da sala de aula, eu acho que é isso. Isso, ó. Ela também pensa como a Marta, né? Pois não atua em sala de aula e não tem essa experiência. Mas quando a gente pede também para vocês escreverem, né, sobre a experiência de vocês, né? Porque também vocês já foram estudantes, né? Já tiveram contato com outros estudantes, então é essa experiência, né? Claro que agora, para a disciplina 3, que lá no início a gente também vai ter essa conversa, e a Ana Laura e a professora Maria também vão expor para vocês como vai ser o desenvolvimento, a gente vai começar esse contato lá com a escola, né? E aí, mas aí eu não estou, é uma preocupação, mas eu não tenho escola, não estou em sala de aula, mas esse momento já é para vocês fazerem contato, né? Eu posso fazer com uma colega que tem uma turma na escola, então já para vocês fazerem esses contatos, né? Não necessariamente tem que ser numa sala de aula em que vocês são professoras regentes da turma. Certo? Alguém mais quer nos contar? Voltando à nossa questão problema? Eu queria sugerir, não é, já que vocês não estão falando muito, que vocês olhem para as questões problema e vejam se elas têm um conceito. Porque se elas tiverem um conceito, não é, mostra um modo da gente ensinar ciências que é, de certa forma, o modo que o ensino por investigação tenta inverter, não é? Porque nós, Ana Laura e eu, não é? Que somos as mais velhas aqui, com certeza, fomos aprendendo a ser professoras, especialmente na graduação, a partir de conceitos. O que é fotossíntese, o que é reação química, o que é eletromagnetismo, não é? Então, isso é que o ensino por investigação tenta inverter. Não é que é para esquecer isso, mas ele tenta inverter, ele tenta partir das ideias e dos problemas desse contexto e desses alunos, no nosso caso até agora, de vocês mesmos, né? Como a Marta colocou, o lixo
é um problema que ela foi, de certa forma, investigar, não é? Via contato com outras pessoas, via conversa com o pessoal que faz a coleta seletiva, não é? Então, eu sugiro que vocês olhem, não é? Porque isso nós vamos estar trabalhando na disciplina 3 e na disciplina 4, sem dúvida, quando vocês vão, na 4, vocês vão para a escola, não é? Se vocês elaboraram as questões com essa ideia, não é? De, eu vou perguntar, então, o que é, e aí está expresso esse conceito que a gente tem tanto ele consolidado na nossa formação. E aí também pensar como é que foi a formação, não é? A Kênia e a Marta, não é? Foi que não tem sala de aula. Como é que foi essa formação em ciências na sua graduação? Eu fiz uma graduação que não tinha ciências, não é? Mas se eu fiz pedagogia, eu tive metodologia do ensino de ciências. Como é que isso foi lá também, não é? Porque isso é importante, especialmente para que a gente consiga estabelecer diria, a reversão que nós estamos tentando expor para vocês, que é o ensino de ciências, como normalmente ele vem sendo desenvolvido na sala de aula, e o que o ensino por investigação pretende, não é? Ele tem suas características. Obviamente que tem outras abordagens. Esse curso tem esse foco, ensino por investigação. Então, o que ele quer? Ele quer, de certa forma, ser diferente disso que vem sendo feito, não é? Tradicionalmente, desde que o ensino de ciências passou a ser instituído no Brasil em 1930, não é? E segue em muitos lugares desse jeito. Eu penso que quando a gente estudou, Maria, era aquele que, eu esqueci o nome, instrucional, que a gente tinha a pergunta e tinha que ir respondendo e completando como se fosse fazer um texto. Então, era, a água é... Aí a gente completava. Por quê? Aí a gente completava. Lembra que era assim? E então, aí esse ensino eu não tive, eu tive do questionário. Eu tive do questionário, preencha a frase, né, Ana? Era a pergunta, depois, assinale a alternativa correta. Né? Era tudo muito conceitual mesmo, né? A atividade investigativa, ela não deixa o conceito de lado, muito pelo contrário, ela avança no conceito, a partir do momento que vai fazer o quê? Com que eu entenda o que eu não sei aquilo, e eu vou estudar junto com o meu aluno. E aí fica assim, mas como é que eu vou fazer prova? Horas, a gente também vai conversar sobre avaliação. E lembrem que agora, nessa segunda parte desse módulo 1, vocês vão aplicar em sala de aula o que vocês proporem e vão fazer uma questão problema. E não faz mal que leve muito tempo. Às vezes é até melhor, porque aí a gente aprende mais. E a experiência vai ser essa questão problema. Agora mesmo, como a Marta, né, quando a Maria do Carmo perguntou, mas em que tu pensou quando tu construiu a tua questão problema? Em ti, nos estudantes? Em todos. E essa questão problema também, né, Marta? Quando estiveres lá com esse grupo de alunos, estudantes, vai ser pensado nesse coletivo junto com eles, né? Pensada, construída, revista, né? Vai e volta, todo esse movimento de idas, né? E voltas e retorno, que é o que a Ana Laura está nos colocando. A gente não tem pressa, a gente tem um caminho, né? Um percurso a ser feito, né? Professora Denise, como eu sou formada em pedagogia, então tudo que eu penso é do primeiro ao quinto, né? E os estágios que eu fiz, que foi na alfabetização, né, dos anos iniciais, e eu também fui numa alfabetização na EJA, são alunos que perguntam muito. Eles têm uma sede de curiosidade nas coisas. Então, assim, as atividades que eu penso, eu tenho que
eu tenho que saber pelo menos um pouco das respostas, né? Imagina, tem a parte da fotossíntese, aí o aluno vai me perguntar, o que é fotossíntese? Eu tenho que saber, pelo menos, dar uma resposta para ele, ou procurar alguma coisa, né, que eu possa responder para eles, né, e depois a gente procura outros conceitos também, né, mas eu acho que ficar sem dar uma resposta, eu acho que não é bom. Mas tu acha que eles te perguntariam o que é fotossíntese? Eu acho que sim, porque quando a gente tem a parte ali da importância do sol, e tem isso, um dos eixos temáticos, né? Então, assim, a importância do sol. O sol é que faz isso na plantação. Então, assim, ó, a planta, ela não faz fotossíntese sem o sol. Vai surgir isso daí, e o aluno vai... Mas, Marta, fotossíntese é um conceito. Agora, se a questão, problema é como as plantas vivem, ou como as plantas se alimentam, ou da onde as plantas retiram energia, nenhuma das minhas questões teve o conceito. A ideia é a questão chegar, o trabalho em sala de aula, chegar nessa palavra fotossíntese, como tu chegou na palavra transbordo. Entende? Porque se a gente falar a palavra fotossíntese, nós estamos nesse modelo de ciência que traz primeiro o conceito. A ideia é trazer o fenômeno primeiro. Talvez isso deixe mais claro para vocês. Se eu estou analisando a ideia da energia do sol, qual é o fenômeno que eu tenho ali com as plantas? As plantas, elas estão precisando de energia, senão elas não vivem, não é? E qual é a substância da qual ela se nutre, não é? Como que ela produz essa energia? Isso podem ser questões que eles venham a fazer na hora que for feita a comparação com a nossa alimentação, não é? Como nós diferimos dos seres, dos vegetais, em nos mantermos vivos? Quais são as diferenças? Não é? Tu entendes qual é o locus do ensino por investigação? Ele tem um fenômeno que ele está analisando, é a vida, é o sistema solar. Qual é o outro? Deixa eu pegar aqui. Só para completar um pouco, Maria e Marta, eles não vão ficar sem respostas. Só que não significa que você que vai sempre dar resposta. Ele pode estar buscando essa resposta e você está orientando a achar. Onde vai procurar, não é? Várias coisas podem ser feitas, e ótimo, talvez, que bom que tu foste procurar o que é a fotossíntese, não é? Mas a questão é não dar a resposta como estamos acostumados a dar, que é ou pelo questionário, como foi a minha formação, procura no livro a resposta, ou como a Denise aprendeu, não é? O que é fotossíntese, e ela completa. Fotossíntese e ela tinha que completar o que era lá, não é? Então, essa é a ideia do ensino por investigação, não é? É o processo acontecer com eles mesmos, né? Sim. E não é fácil fazer, não acho que seja fácil fazer, e eu precisaria pensar se nas minhas aulas eu conseguia fazer isso, né? E nem sempre, né? Então, é interessante a gente pensar. O curso nos problematiza a nossa prática pedagógica, né? E só vou concluir aqui, e pensando, né, Marta, que a gente está colocando aqui como foi o nosso ensino, né, trazendo um pouco da nossa experiência enquanto estudante, só que na nossa época a gente não tinha a informação como os nossos estudantes têm agora. Né? Então, talvez essa forma, né, mais conteudista, vamos dizer assim, porque nós estudávamos, nós decorávamos, né, e aí colocávamos na prova. Depois a gente esquecia, talvez, mas era aquele momento, era a memorização só do que estava lá no livro, do que nós tínhamos que copiar. Agora não, os alunos têm a informação. Então,
será que eles vão perguntar para ti o que é fotossíntese ou eles vão escrever lá no Google, né? O que é fotossíntese? E eles têm a resposta. Eles têm a imagem, eles têm vídeos, né? Então, tem isso. Às vezes a gente acha que pode surgir uma pergunta e a gente também pensa que temos que ter a resposta para todas as perguntas e podemos construir essas questões com eles, né? Ana. Eu queria, assim, dar um exemplo, dessa vez não é meu, é da minha filha, né? O primeiro ano de aula dela, ela é professora de geografia, do ensino fundamental e do médio. E ela foi ensinar o continente africano. E aí ela disse, eu vou decorar o nome de todos os países. E eu falei, minha filha, mas isso o Google faz, mas e se eles perguntarem? Bom, você pode levar escrito, você não precisa decorar, mas como uma muleta para ela, professora inicial, ela levou, até perguntei se eles perguntaram, ela disse que não. Mas agora ela não faz mais isso e esqueceu, né? Porque quando a gente decora, esquece tudo. Eu pergunto para ela, lembra de todos os nomes dos países do continente africano? Então, e ela já ultrapassou essa fase. Mas é isso que a gente quer ver na atividade investigativa. Agora ela faz trabalho com eles, e eles perguntam qual é o alimento, o que se come em Angola, ou qual a roupa de Congo, ou qual... E aí ela vai trabalhando isso com eles. Então, eu entendo, Marta, a gente tem que ter a teoria na boca, a gente acha isso, mas o que é muito googleizável, existe falar isso, o que a gente acha no Google, né, eles vão achar. E eles Palavra nova. Inventei, como é que chama quando a gente inventa palavra? Não sei. Paulo Freire que fazia isso, né, inventava várias palavras. Mas, entende, eu entendi minha filha na época, e ainda hoje eu cobro dela, e aí ela diz, não, mãe, não preciso mais, eu não lembro mais. Então, a gente tem que ultrapassar isso. A Isabel quer falar. Fala, Isabel. Boa noite, gente. Desculpa eu estar com o vídeo fechado, mas é que a minha internet onde eu estou não está legal. Agora as gurias dando, né, assim, exemplos, né, de pessoas que têm essa dificuldade de colocar, né, essa forma de ensino, né, em prática. Realmente, assim, ó, por experiência própria, eu posso falar que é muito difícil, gurias, muito difícil. Eu até entendo a dificuldade que possa surgir, né, nos cursistas aqui, porque eu, em 2019, eu comecei numa disciplina da Biologia Licenciatura, numa disciplina que é de práticas pedagógicas, e a gente, foi o primeiro ano que a gente começou a botar em prática esse tipo de ensino por investigação, que é uma espécie de sala de aula invertida, né? Onde os alunos se questionam, a gente dá um tema, a cada ano, né, os alunos, a gente dá um tema para eles e eles começam a fazer questionamentos, e é muito difícil não dar resposta. Para gente que foi formada né, num modelo onde tu tens o que é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e tu vai lá e dá um conceito, né? É assim que funciona tal coisa. É muito difícil, os alunos perguntam, tá, e se eu fizer tal coisa, o que pode acontecer? Pá, às vezes tu sabe o que pode acontecer, o que pode não acontecer, mas tu não pode dizer, tu tem que dizer, não sei, você tem que descobrir. É muito difícil. E pela experiência que eu tenho, assim, desde 2019, nessa disciplina em especial, o que costuma acontecer? No início da disciplina, nas primeiras semanas, os nossos alunos nos odeiam, porque a gente não diz nada para eles, a gente não dá resposta. E depois que eles começam a descobrir as coisas por si só, começam a ter as respostas, né, a conseguir enxergar as coisas, eles começam a ficar maravilhados, que quando termina a disciplina, eles
amam a gente e amam a disciplina. Então, é tão prazeroso fazer isso, é tão prazeroso depois tu ver que os nossos alunos conseguem raciocinar por si só, sabe? Conseguem questionar e levantar questões e ter respostas para aquilo. É muito gratificante, assim. Então, só para dar um pouquinho do meu testemunho, da minha experiência com essa metodologia, eu me apaixonei por essa metodologia, né? Me apaixonei, assim. E sempre que possível, eu tento aplicar mesmo nas minhas disciplinas que são muito conteudistas, né? Mas eu entendo a dificuldade que possa surgir, né, nos cursistas, mas não desanimem, pessoal, não desanimem. É muito gratificante trabalhar com essa metodologia. Obrigada, gurias, é isso. E nós vamos estar exercitando na próxima disciplina, não é? É com vocês. Por isso que nós duas aqui estamos insistindo que vocês pensem sobre isso, não é? Já a partir de agora. Porque essa reversão que eu digo, né? Essa reversão do modo de ser professor, ela não é tão fácil e nem simples. E ela não é simples em sala de aula. Eu agora pensando aqui, lá no ano 2000, não é? Eu estava em uma sala de aula e eu sou química e professora de química orgânica, então estávamos discutindo por que as reações orgânicas acontecem, e um aluno chega, não é, e faz uma pergunta, afinal de contas, por que uma determinada ligação quebrava e outras não. E, de toda forma, eu levo essa pergunta para todo o grupo. O que vocês pensam? Qual é a resposta que nós daríamos sobre isso? Nós todos aqui juntos, não é? E aí eu tive um aluno que diz assim, professora, a senhora vire para o quadro e diga para nós a resposta, porque essa é a sua função. Isso eram alunos para professores de química, não é? Então, essa dificuldade de alguém inverter a lógica do ensino e trazer isso como um problema de todos na sala de aula, não é? É um aspecto forte que está em nós mesmos, pelo nosso ensino, mas também está nos estudantes, não é? Que é isso que a Isabel relata, não é? O início é uma mudança da qual eles não estão esperando, né? Normalmente, a expectativa uma aula é assim, e a gente sabe que é assim, e agora vem essa professora chata aqui e quer que eu vá procurar a resposta, não é? Ou quer fazer uma questão que ela mesma não vai me dar a resposta, não é? Eu só queria completar isso da Isabel e da Maria do Carmo, do seguinte, ver que a Isabel diz, eu também tento fazer isso nas outras disciplinas, porque acaba sendo irreversível. Eu também tive muito tempo de educação básica, e quando eu fui para o ensino superior, eu fazia a mesma coisa. Eu trazia uma questão, eu fazia um tema gerador. É difícil a gente quebrar essa proposta que você vê efetivamente a aprendizagem acontecendo aos seus olhos, e que você aprende junto. Então, é legal, gente, é legal. E, ao final do curso, vocês podem pensar assim, não é algo que eu queira para a minha prática docente. Não é esse o objetivo do curso, convencer vocês a ser professores do ensino por investigação. O nosso objetivo como é uma proposição nacional, é exatamente fazer o ensino por investigação. Mesmo que vá ter as nossas características aqui da FURG, né? Vivenciar, né? Agora, pela fala, assim, da Maria, da Isabel, da Ana ali, por isso que nessas primeiras, agora, na segunda disciplina, né? Porque a primeira disciplina era muito de vocês se colocarem, né? Na escrita, quem são vocês, né? Quem é a Marta, a Carla, né? E os outros colegas que estão aqui. Vivenciar vocês, vivenciar os desafios, né, de escrever uma questão-problema. Então, agora, seguindo o curso,
realizar essa questão, problema, né, com os estudantes. E quando a gente conversa aqui, eu já sou da área da matemática, tá? E eu, mesmo tendo disciplinas da educação matemática, que é as disciplinas que eu trabalho na licenciatura e estágio, e quando vem a fala, né, de não entrar direto no conteúdo, entrar no diálogo com os estudantes, né, trazer também as questões que eles já têm esses conhecimentos e questões que eles tragam, né, da vida deles, da realidade deles. Os nossos estudantes da licenciatura em matemática, eles têm muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque a nossa vivência ainda é a vivência do conteúdo, do professor virar para o quadro, né, e trabalhar com os conceitos, demonstrar, né, com as provas avaliativas, se não passou na primeira prova, faz a segunda prova, entende? Então, quando eu me coloco, assim, mesmo tendo a minha formação, né, na área de ciências da especialização, do mestrado, do doutorado, foi aqui que eu consegui ampliar minha visão, né, de sair um pouco dessa matemática mais dura, que de certa forma é uma relação de poder também, né, quando o estudante diz, vira para o quadro e me diz o que é, me dá a resposta, ele está vendo aquele professor como detentor do poder em sala de aula, né, e não como alguém que quer trabalhar no coletivo e pensar coletivamente. E isso é um desafio ainda nos nossos tempos, né? E um desafio das pessoas e desses alunos perceberem que eles também têm autonomia, que eles também podem construir juntos. Isso eu acho que em todas as nossas relações, tanto profissionais, né, quanto professor e estudante, é algo que a gente está sempre trabalhando. E o ensino por investigação, ele nos possibilita isso, né? Voltar e criar esse espaço, essa condição de pensar coletivamente, né? Então, essas falas de vocês me fez também repensar aqui e analisar, né? Quando a gente fica de fora, assim, olhando. Águeda. Opa, na verdade, é o Jorge, assim, eu estou participando, eu estou em férias aqui, mas eu estou sempre ligado, né? Não, estão em férias, né? Boa noite. Boa noite. Não, deixa eu baixar a mão aqui, assim, só para... E eu também, né, nessa área do ensino investigativo, né, isso é muito novo para mim, né? Eu tenho aprendido muito ao longo desses encontros, e o que eu notei é que nas coisas fora, né, do meio acadêmico, né, por exemplo, hoje eu li uma notícia que explodiu um apartamento lá em Porto Alegre, o gás vazou, aí ali tem muitas questões legais, né? Na rádio se falou o tempo todo, o prédio vai desabar, a questão do equilíbrio, né? E o gás vazou, mas como é que a gente sabe que o gás vaza? Então a gente pode trazer várias questões, né, sem ir direto, né, ao conceito, né? No início eu estava acompanhando a fala sobre fotossíntese, esses dias eu estava lá na arena do Grêmio e lá não estava tendo jogo, era uma reunião, e eles estavam, né, iluminando parte do gramado com refletores artificiais, né? E lá no Olímpico tu não precisava disso, né? Então, por quê, né? Por que lá no Olímpico tu não precisava ter um sol artificial e lá na arena a gente precisa, né? Então, a partir daí, claro, toda a questão de orientação solar, né, incidência, arquitetura da arena, mas falando nisso a gente chega na fotossíntese, né? Por quê? Porque tu não tem incidência solar direta, em parte lá do gramado, e essas conversas, a gente abre uma página esportiva, com frequência aparece isso, né? O gramado na arena, na certa ali onde tem o gol tal, é ruim, tem que botar luz incidente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que a gente, né, convivendo nesse meio aqui, a gente acaba que
lendo coisas, ouvindo coisas, né, e interagindo. A minha filha esses dias falou, não, papai, por que que o Hulk é verde? Claro, bom, ela não tem 3 anos para eu explicar que é radiação gama, né, enfim, mas os super-heróis, né, os estudantes, né, isso permeia o meio deles. Eles veem filmes, eles sabem, né, o que os super-heróis são e a origem deles, então eu acho que a gente, né, se a gente começar a prestar atenção em tudo que nos rodeia, vai chover perguntas né, e questões, problemas, que a explicação está exatamente né, em trazer os conceitos após toda a fenomenologia ter sido explorada, né? Então, era isso, só para deixar o meu comentário aqui. Que legal, Jorge, adorei tua fala, adorei mesmo, adorei, porque é isso mesmo, eu acho, né? E eu fiquei pensando se isso não podia ser, de repente, o nosso início, Ana. Nós partirmos de questões que estão nas notícias, né? Como foi essa questão da explosão, não é? Sobre gás e tal, e nós estarmos vendo isso para os diferentes eixos, não é? E aí exercitar com vocês a ideia do perguntar. Mas o Jorge deu exemplos aqui que são muito geniais, não é? Tanto esse da Arena como esse dos super-heróis, não é? Se a gente for pensar em cada super-herói, não é? Tem aí as suas características. Por exemplo, eu sempre digo que eu sou mulher elástico, não é? Talvez aqui vocês também, não é? Mulheres possam achar que também são elásticos, para quem viu o filme, não é? Eu não sei se como é o nome do filme, Os Incríveis, eu não me lembro como é. Não é? Mas tem aí essas propriedades. Muito legal, gostei mesmo. Ana, vamos pensar nisso. Vamos estar atentos aos jornais para o início da nossa disciplina. E aconteceram várias coisas, né? Explodiu a casa, explodiu o avião, sumiu o helicóptero. Tem muita coisa que aconteceu nesse primeiro ano, que mudança de ano, né? Exato. E a ideia também dos super-heróis, né? Porque as minhas sobrinhas são maiores, né? E também fico pensando, é bastante interessante, assim, né? Essas cores dos super-heróis, porque aquela cor... Poderes, né? Os poderes dos super-heróis, o poder do super-homem, né? Se bem que o super-homem é herói da minha época, não é? Não, o super-homem e Homem-Aranha é da nossa época. Embora sim, né? Os filmes são Agora mais novos. Agora são outros. Tem outros. Nem me atrevo aqui a dizer o nome desses mais atuais. Mas é muito legal essa ideia. Gostei muito, Jorge. Obrigada. Valeu. Muito bom. Obrigada. E o Jorge disse outra palavra que eu acho muito legal, que ele disse, primeiro, a fenomenologia, não é? Exatamente a lógica do fenômeno, né? Como é que nós explicamos essa lógica? Né? E aí vai ter essa contradição, não é? Entre o que um pensa e o outro pensa em sala de aula, e nisso nós avançamos no conhecimento, não é? E é muito legal, é muito legal. E quantas ideias nessa nossa conversa de hoje surgiu, né? É muito bom. Eu sempre levanto a mão para a questão do horário, não é, Denise? Assim, eu sempre... Então, agora alguém mais quer fazer alguma colocação? Porque até também não fica... Eu também estou de férias oficialmente, só oficialmente. Eu também, desde 30 de maio de 2021. Chegaremos lá. Bom, pessoal, eu acho que então, se ninguém mais tem... boa também a colocação ali, né? A Kátia, deixa eu ver. Acho que foi a Kátia, a Carla, né? Que já estudou também no IFRS, né? E lá ela disse que já trabalhou com ciências da natureza. Lá eles trabalham em todas as disciplinas. Que bom, né, Carla? Que vai ser essa tua ampliação, assim, dessa tua experiência, né? E trazer para nós também o que tu já vivenciou, né? Que tu já viveu lá. Carla, desculpe. Oi. A Carla é Distância Velha? Isso. E o curso é em Sapucaia? Esse é o IFE?
Não, do IFE é que eu me mudei para cá fazem 5 anos. Faz 5 anos. Ah, tá bom. Eu era de Porto Alegre. Tá. Não, eu achava que você estava querendo encontrar teus professores. Ah, tá. Certamente eu conheço, Com certeza, Mas acontece que isso lá era uma abordagem bem diferente, é um curso bem diferente dos que a gente está acostumado, né? Antes eu fazia química na URGS, daí por questão de horário, assim, de trabalho, eu não consegui manter, daí eu pedi transferência para o IFE. E aí lá me abriu um mundo totalmente diferente, assim. Só que quando a gente chega na sala de aula, o primeiro ano, segundo ano, tu tá com o gás da faculdade. Com o passar do tempo, se tu não vai estudando, né, te aprimorando, fazendo especialização, tu acaba meio que te acomodando. E aí toda aquela abordagem que eu tinha da graduação, eu sinto que eu já fui perdendo um pouco, por isso que esse curso aqui vai me lembrar, né, da minha formação e vai me ajudar a sair. Vai nos ajudar a todos, Carla, tá? A todos nós. Sempre, né, Carla? Nos ajuda a todos. Tu viu as nossas conversas aqui, né? Minha, do Jorge, que trabalha no mesmo instituto que eu, a Isabel também. Para nós também, sempre é uma aprendizagem junto com vocês, né? Por isso que é tão bom esses momentos, a gente está dizendo, estou em férias, mas é tão bom estar aqui, mesmo em férias, mesmo em janeiro, né? É muito gostoso, assim, porque a gente sempre tem novas ideias, a gente sempre aprende, né? É uma troca. Então, pessoal, já são 8h10, né? 20h18, acho que a gente vai concluindo por aqui. Agradeço, né, imensamente também a participação da Carla, da Marta, dos outros colegas, da Isabel, da Ana Laura, da professora Maria, né? Estão sempre, assim, conosco, né, dando esse apoio e fazendo a gente refletir ainda mais sobre algumas questões. Então, obrigada a todos, um beijo grande, aproveitem, qualquer dúvida entre em contato. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, boa noite.